E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês não sobre um, mas sobre dois livros de um escritor que eu tinha lido há muito tempo, há pelo menos aí 10 ou 12 anos. Não, minto, menos, há pelo menos uns 8 anos, que eu não lia mais nada dele. E de repente senti uma saudade e quis revisitar a obra dele. Eu vou falar sobre os livros Factotum e Cartas na Rua, do Charles Bukowski. O Charles Bukowski, ele foi, durante a vida dele, muito... ficou fora, assim, dos grandes holofotes da literatura dos Estados Unidos. Ele que é alemão de nascimento, mas foi cedo para os Estados Unidos. E ele, como eu dizia, não teve grande sucesso na vida, mas pro final da vida que foi tendo reconhecimento e teve uma explosão depois da morte dele, que foi em 1994. Foi cultuado por muita gente. Mais recentemente, alguns movimentos, sobretudo o movimento feminista, vem criticando fortemente algumas coisas da obra do Bukowski, o posicionamento dele em relação à mulher. E de fato, em alguns pontos, o movimento tem muita razão, porque o Bukowski muitas vezes tem um comportamento, pelo menos dos personagens, extremamente machistas. E não que não precisasse, que não devesse ter personagens machistas, porque acho que a sociedade ela tem que retratar, a literatura, como fala da sociedade, tem que retratar tudo. Mas é que tem um personagem que é um alter ego e é muito próximo do Bukowski, então talvez a crítica ela more ali, né? Mas realmente, às vezes, a relação com as mulheres é uma coisa descrita de maneira muito suja e muito objetificada. Mas enfim, o Bukowski ele tá aí num plano quase pós-beat ou último dos beats, né? Para quem não sabe, a literatura beat ou beatnik da contracultura é ali daquele movimento que está no final dos anos 40, dos anos 50 da contracultura. É o primeiro movimento antes dos hippies, por exemplo, dessa galera que não tem que ter emprego fixo, porque pensando no pós-guerra, né? Qual é a grande mensagem do American Way of Life, né? O que, que a gente tem que fazer? Ou seja, casar, ter uma família respeitada, ter filhos, comprar uma casinha no subúrbio, um carro e um emprego decente. E os Beatles eles vêm perverter tudo isso, eles saem viajar pelo país, às vezes pelo mundo, têm relações efêmeras, é, são meio que contra o consumismo, pelo menos no comportamento, né? E o Bukowski ele não produz necessariamente nesse momento, ele produz depois, mas a literatura dele mais ou menos é colocada ali junto ou de maneira próxima aos Beats. Cartas na Rua é o primeiro romance dele e foi publicado em 1971. Nele a gente vê o alter ego do Bukowski, que é o Henry Chinaski, também chamado às vezes de Hank. Mais uma vez, porque ele aparece em inúmeros contos, aparece em inúmeros romances. Ele trabalhando nos Correios, como era a rotina dele nos Correios. O próprio Charles Bukowski trabalhou nos Correios. E esse personagem, o Chinaski, trabalha 12 anos nos Correios dos Estados Unidos. Então, ele mora ali em Los Angeles, então vai falar do dia a dia, de como é sofrido ele entregar as cartas, de como as pessoas tratam ele mal e de como... Isso é muito forte no livro, é de como os patrões exigem uma jornada de trabalho massacrante, até contra os direitos trabalhistas, assim, trabalhando até 12 horas por dia, sem hora extra, com uma divisão de tempo para entrega das cartas, ou para carimbo das cartas, ou a divisão das cartas para entrega muito curto, que faz com que os personagens tenham que trabalhar de maneira quase escravagista, assim, para ganhar um salário pequeno. E o Bukowski já está aí por volta dos 40 anos, quando ele já está no final desses 12 anos de trabalho nos Correios, e mostra a relação dele com uma mulher, ou algumas mulheres, algumas moram com ele tem uma namorada, mora com ele, e daí elas, né, e mostra a relação dos dois, e depois quando ele está com outra mulher, e quando ele procura mais uma. Então o Bukowski mostra também
esses personagens de uma Los Angeles, porque é nos arredores de Los Angeles que ele mora, pessoas excluídas da sociedade. Né? Quem são essas pessoas que são feias, sujas, é, sem trabalho digno, que vivem quase na miséria e que não têm acesso aos grandes, aos grandes bens de consumo dos Estados Unidos. São pessoas que são, de certa forma, excluídas socialmente. Então, só para você ter uma ideia, e assim, e a moralidade é uma coisa que não aparece muito aqui, tá? Ele deixa muito de lado. Para quem não está acostumado com Bukowski, pode estranhar, às vezes, as descrições dele, porque ele é chulo, ele fala palavrão, as relações sexuais são descritas de maneira chula, e as pessoas que têm as atitudes a partir do seu próprio impulso interno. Então, não tem muita questão de ser correto ou não ser correto. Há uma profundidade muito grande nesses personagens por conta dessas questões. Só para você ter uma ideia da questão da moralidade, né? Tem um momento em que ele se demite dos Correios, ele sai e volta algumas vezes, e ele está dormindo até tarde enquanto a esposa trabalha e o sustenta. E ele diz o seguinte: eu me levantava por volta das 10h30 da manhã, tomava um copo de café sem pressa, comia 2 ovos, brincava com o cachorro, flertava com a jovem esposa de um mecânico que morava nos fundos, fiz amizade com uma stripper que morava na frente. Estaria no hipódromo, porque ele gostava de apostar bastante, por volta da 1 da tarde, retornaria com meu lucro, depois sairia com o cachorro até o ponto de ônibus para esperar Betty voltar para casa. Mas o livro foca então nesse personagem que é beberrão, o Henry Chinaski, vai trabalhar muitas vezes bêbado, as suas relações amorosas, geralmente efêmeras, e também o massacre que é trabalhar nos Correios, pelo menos eram naquela época, os personagens sendo coagidos de maneira até abusiva. O outro livro dele, que é inclusive o segundo romance que ele publicou, é claro que antes ele publicou vários contos, gente, mandando para várias revistas, ele ganhava dinheiro assim, mandando conto para a revista aqui e acolá, que pagava sempre pela publicação do conto, e é o Factotum. O Factotum saiu em 75 e mostra novamente o Henry Chinaski, só que um Henry Chinaski mais jovem e com grandes pretensões literárias. O Henry Chinaski do Cartas na Rua não é um cara de pretensões literárias. A questão da literatura passa muito rápido pelo romance. Aqui não. Ele é um dos pontos centrais, ele pensa em escrever. E ele aqui mostra mais ainda esses subúrbios e essas pessoas excluídas, essas pessoas que têm empregos que pagam muito mal e que não têm acesso a muita coisa que deveria ter acesso. Ele vai de cidade para cidade, ele não para, ele mora em Los Angeles, mas vai para Nova York, mas vai para Filadélfia, vai para Nova Orleans, sempre em busca de um trabalho. Às vezes trabalha uma semana, às vezes trabalha 2, às vezes trabalha um mês, e com aquele dinheiro que ele junta, ele pega um trem e vai embora, volta para casa dos pais. Então ele é um jovem ainda aqui. E como outro livro, também mostra a relação efêmera que ele tem com as mulheres, aqui de maneira até mais efêmera, e mostra de maneira mais contundente ainda as noites de bebedeira dele. Um trecho aqui, por exemplo. Acordei muito mais tarde num reservado com estofamento vermelho no fundo do bar. Levantei e dei uma olhada em torno. Todo mundo tinha ido embora. O relógio marcava 3h15. Tentei, a porta estava trancada. Cruzei o balcão do bar, peguei uma garrafa de cerveja, abria, voltei e me sentei. Depois voltei lá e descolei um charuto e umas batatas chips. Terminei a cerveja, levantei, encontrei uma garrafa de vodka, uma de uísque e voltei a me sentar. Misturei as bebidas com água, fumei uns quantos charutos, comi carne seca, batata chips e ovos cozidos. Quer dizer, ele acordando depois de uma noite de enorme bebedeira, as pessoas jogadas pelos cantos no bar, ele estava lá, tudo fechado, ele foi lá e continuou a beber. Então, o mundo do Chinaski é um mundo que ele tem que viver, que ele só pode sobreviver nesse mundo com muito álcool, porque é um mundo muito duro. É óbvio que ele escape para drogas, né? Ele não usa outras drogas, ele toma álcool mesmo,
que é uma grande droga, né? Como escapismo para esse mundo que é um mundo que ele não recebe um salário digno, que ele não tem coisas dignas, onde ele vê pessoas com situações não dignas. E é engraçado porque muitas vezes ele critica os comportamentos não dignos, mas ele se dói, ele tem uma certa empatia. Ele vê que pessoas mereciam ter condições muito mais dignas, né? Inclusive ele merecia também ter uma condição de vida mais digna. E esse, principalmente, no Cartas na Rua não tem tanto, mas esse tem mais cenas mais pesadas, mais chulas, com vocabulário chulo, com descrições de sexo, com palavrões, etc. O Bukowski ele não economiza nisso. Essa é uma grande marca dele. São pessoas miseráveis, são pessoas excluídas e com muita bebedeira, cena de sexo e vocabulário chulo. Muitos gostam, muitos não gostam. Eu, particularmente, gosto muito, embora faça algumas ressalvas em algumas questões não de moralidade, mas da maneira como ele objetifica o personagem Chinaski às mulheres. Mas é um personagem, né, gente? Então a gente não pode simplesmente censurar um personagem. E eu entendo algumas das reclamações em relação ao Bukowski, mas acho que é uma literatura que precisa circular e que precisa mostrar a sua cara, né? E a gente contesta o que tem que contestar, obviamente. Mas é isso, você já leu Charles Bukowski? Leu algum outro romance dele, um livro de contos, alguma coisa, um livro de poesia? A LPM é a que publica o Bukowski no Brasil. Ela tem uma série de livros é, que foi publicado aqui do Bukowski. Tem inúmeros livros, eu já li quase todos. Fazia muito tempo que eu não lia, mas me deu uma saudade de revisitar o Bukowski agora, depois de mais tempo, de muito tempo. E confesso que continuo gostando muito do que ele escreve. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima.